E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. A gente sempre traz temas relevantes, né? Inclusive, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, escreve aqui que eu vou amar saber. Mas hoje nós vamos falar sobre pessoas negativas, pessoas que estão sempre ali azedando o seu suco, estão sempre ali azedando a sua vida. Eu sei que tem gente que dá para a gente desviar o caminho, mas tem gente que é do nosso ciclo de convivência. Eu vou falar hoje para vocês, vou dar algumas dicas de como superar essas pessoas, de como desviar o caminho e conseguir superar, né, as barreiras, as dificuldades. Gente, porque às vezes é a própria mãe, às vezes é o marido, às vezes. Então, assim, é gente que a gente precisa, são pessoas que a gente precisa aprender a conviver e a superar. Então, hoje eu vou dar dicas de como fazer isso. Se você tem gente negativa aí no seu círculo de amizade, fica comigo até o final. Você vai aprender como desviar o caminho ou superar as barreiras dessas pessoas. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres. Aliás, sejam muito, muito bem-vindas a esse canal que foi idealizado para você, mulher. Para você, mulher, que quer mudar de vida, que quer ter uma vida melhor, que quer ter uma vida próspera, que quer ser dona da sua vida, do seu negócio. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não está seguindo a gente já, ó, clica aí, segue a gente, compartilha com as amigas, com outras pessoas que querem mudar de vida e não sabe por onde começar. Aqui é um bom lugar para você começar a mudar de vida e fazer mudanças significativas. Quem é que não tem pessoas negativas ao redor? Chega, pesa. Né? A gente chega e aí muitas vezes a pessoa já está lá se reclamando. Como são essas pessoas? Vivem se reclamando de tudo, né? Tudo é ruim, ó céus. A vida é ruim, as pessoas são ruins com ela, o governo é muito ruim, ela sempre se dá mal, ela é vítima, ela está sempre ali coitadinha, com muita dor e não sei o quê. Uma forma que a pessoa aprendeu de viver. E é uma forma bem ruim, né? Porque por onde ela passa, vai tudo ficando ruim. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham consciência é disso, de como são essas pessoas. Que elas são sempre coitadinhas, que elas não têm poder nas mãos. É porque é sempre culpa de alguém ou de alguma coisa. E muitas vezes, essa pessoa é o seu marido, o seu companheiro. E aí é muito complicado. Quem está em processo de escolha, de namorado, não sei o que, olha, isso é um alerta muito grande, tá? Um alerta assim, ó. Se o seu namorado está sempre querendo te puxar para baixo, se ele está querendo te sempre atrapalhar, dar uma atrapalhadinha ali, querendo puxar seu tapete, gente, isso é um alerta gigantesco. Esse é o tipo de pessoa que a gente tem que correr dele ou dela. São pessoas que sugam a nossa energia, são pessoas que muitas vezes estão ali realmente querendo tirar vantagem, que para ficar por cima ela tem que te colocar por baixo. E nós que vivemos num mundo de abundância, a gente sabe que tem espaço para todo mundo. Não tem por que eu ficar querendo colocar alguém para baixo, porque para que eu fique por cima, não. Tem espaço para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. E tem gente, é tão gostoso quando a gente chega perto da pessoa, tem pessoas que você chega perto e você tem vontade de ficar com ela, você tem vontade de tomar mais um cafezinho só para ficar na companhia daquela pessoa, não é assim? Pensa aí, que a pessoa já é toda animada, chega, você se contagia mesmo, se contagia, você fica querendo ficar mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouquinho, tomar mais um cafezinho, e tudo para aquela pessoa, ela vê o lado positivo das coisas, e é sobre isso. Todas as situações na vida, elas têm situações, vai ter um lado positivo e um lado negativo. Cada um olha o que quer. Tem gente que só vê as coisas ruins, só vê coisas ruins, só vê pessoas ruins, tudo que acontece com ela é ruim.
E essas pessoas realmente, assim, é pesado, né? Drena ali sua energia, nossa, cansativo demais. E se eu puder evitar, eu evito, Denise, claro. Corre dessas pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é quem são essas pessoas, porque às vezes essas pessoas estão ali junto com a gente a vida inteira e a gente não observou. Tem mães, tá, gente? Tem mães que são assim, que tá sempre querendo diminuir a pessoa, que tá sempre que diminui a outra para ficar grande, né? Que a outra é mais feia porque ela é mais bonita e por aí vai. Imagine para uma filha, para um filho, conviver nesse ambiente, a criança já começa muito ruim mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é isso, identificar essas características. E uma vez que vocês identifiquem essas características, gente, é para evitar mesmo, tá? É para evitar. Se você puder evitar, evite. Se você puder passar lá para o outro lado da rua, passe. Sem o menor, sabe? Sem o menor pudor, você vá mesmo. Passa ali e sai correndo. E entender, gente, o impacto que essa pessoa tem na sua vida. Entender as falas dela com você, sabe? E às vezes é uma coisa bem suave, que a pessoa nem nota. Entender essas falas, qual o impacto daquela fala na minha vida. Tem mães que a mãe vive dizendo para a filha que você nunca vai ser nada, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz. Gente, isso é muito ruim. Por quê? Porque a criança acredita naquilo dali. Gente, as crianças acreditam em tudo que os pais dizem. É a referência delas. Se eles estão dizendo, é verdade. E para quebrar essas crenças é um trabalho, é totalmente possível, tá? Muito possível, mas dá muito trabalho mesmo. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Se sua mãe te falou alguma coisa desse tipo, se seu pai te falou alguma coisa desse tipo, se o teu marido vive falando que você não sabe de nada, que tá sempre errado. Gente, isso é super característico de relacionamento tóxico, sabe? Fica querendo confundir a pessoa, dizendo coisas que ela não disse. Muito relacionamento tóxico. E aí, eu quero também que vocês observem assim, quais são os obstáculos na vida de vocês que vocês precisam superar. Porque muitas vezes tem obstáculos na nossa vida que a gente, primeiro, não tem consciência que aquilo é um obstáculo. Não consegue passar dali, mas não consegue ter clareza de que aquilo é um obstáculo. Então, observar quais são esses obstáculos que você precisa superar para que você tenha sucesso. São pequenas coisas, por isso que é tão importante a gente planejar as metas, ter essa clareza de quais são as metas que a gente quer. Porque quando eu sei onde eu quero chegar, eu consigo definir metas claras e consigo entender quais são os obstáculos que eu vou superar. Tá? Entender quais são esses obstáculos que eu preciso superar. E muitas vezes, e algumas vezes, esses obstáculos, gente, são justamente pessoas que estão ali ao nosso redor sugando. E eu acho que ninguém discute mais que o meio é muito importante. Você superar o seu meio é muito importante. O meio é determinante. Denise, quer dizer que se eu estiver no meio ruim, eu não consigo superar? Até consegue, mas você vai ter que botar muita energia. E por isso que eu estou falando, se eu puder desviar dessas pessoas negativas, desvie muito. Né? Se você puder impedir, sai mesmo de perto. E se puder desviar dessas pessoas, desvie, sem problema nenhum. E aí, gente, o fato de você ter metas bem definidas, claras, aumenta a motivação, aumenta o desempenho, vai te dar mais clareza do que você precisa ser feito, de quem você precisa se associar, de quem você precisa, a quem você precisa pedir ajuda e a quem você precisa evitar. Gente, esse negócio de network
é muito importante, né? Especialmente quando você entende, olha, eu preciso aprender isso. Quem é que é bom nisso? Quem sabe isso? Quem que eu posso pedir ajuda? E aí você ir lá realmente de coração aberto. Mas assim, é muito importante que vocês saibam ir lá e pedir ajuda, tá? Esse pedir ajuda, gente, não é ir lá e usar a pessoa, sabe? Ir lá com interesse e arrancar da pessoa. Não. O network, ele deve ser uma troca, né? Eu dou alguma coisa, eu recebo alguma coisa. Todos os relacionamentos deveriam ser assim, tá? Eu dou alguma coisa e eu recebo alguma coisa. E o network é sobre isso, tá? Ele é sobre isso. Nem só de dar e nem só de receber. Porque às vezes a pessoa pode se sentir usada, entende? Porque muitas vezes é isso, a pessoa vem só pedir sem a menor, né? Tem a menor cara de pau. Ela simplesmente vai lá e tá sempre ali pedindo, pedindo, pedindo e não quer dar nada. Então, assim, as metas da gente precisam estar muito claras. Eu preciso saber o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso desenvolver, quem pode me ajudar, né? E, ao mesmo tempo, entender quem pode estar te atrapalhando. A gente precisa, gente, também desenvolver a resiliência, né? Para quem não sabe, resiliência, eu não tenho nada de plástico aqui agora. Ah, tem isso aqui, esse estudo. Sempre eu falo de resiliência, eu vou mostrar. Resiliência, gente, é isso. É uma coisa, ela tá retinha aqui, e aí quando eu dobro, ela dobra, se dobra aqui, mas ela volta e fica do mesmo jeito. E ter resiliência é sobre isso. É a gente ter essa habilidade tão importante de se recuperar das dificuldades, das quedas. Porque muitas vezes a pessoa vem, puxa seu tapete, e às vezes é a gente que você trabalha com ela, às vezes a gente justamente que mora com você, são pessoas que muitas vezes você não vai ter como sair do círculo ali, né? Rápido, você vai ter que ficar. Mas aprender a superar, entender o que a pessoa está fazendo e aprender. Você tem que aprender como superar, ter resiliência. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente precisa aprender a colocar limites. Isso é muito importante. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe. A criança ela não sabe colocar limites. E é muito importante que nós, como adultos, nós, como pais, a gente ensine a criança a colocar limites. E muitas vezes a criança ela não sabe fazer e os pais não ensinaram. E muitas vezes quem está forçando esse limite é justamente os pais. Quer ver um limite que a gente precisa respeitar da criança, que as pessoas não sabem? É aquele negócio de ficar fazendo a criança rir, rir, rir. Aquilo é muito ruim. Porque a criança já fica assim, para, ela já não está mais aguentando. E a pessoa continua forçando. E no que ela está forçando aquilo ali é exatamente sobre isso. Ela está invadindo uma, uma área, uma coisa que a criança não está gostando. E se eu ensino, e quando eu estou invadindo aquilo, eu estou ensinando para ela que, sabe, que não tem problema, que eu posso invadir e aquilo ali pode invadir para outras áreas. Tanto é que as crianças, geralmente, que sofrem abuso, normalmente elas não falam. Né? Elas não têm, porque elas não foram ensinadas a colocar limites, a entender que não pode passar daqui, que aquilo está errado, que aquilo é errado. E aí cresce um adulto do mesmo jeito, o adulto que não sabe dizer não. Um adulto que já está levando pancada a vida inteira e ele não sabe dizer não. E por isso que é tão importante o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo quem eu sou, mais eu entendo os meus limites. E eu aprendo a dizer não. E eu aprendo a colocar para as pessoas os meus limites. Porque se eu entendo, se eu sei quais são os meus limites, eu tenho que chegar para essa pessoa e falar, olha, para. E eu tenho que saber colocar esses limites, muitas vezes até para minha mãe. Né? De explicar, mãe, o seguinte, não é desrespeitar, entende, gente? Eu preciso saber falar. Mas de me colocar como adulta, como mulher que eu sou. Né? Que ela entenda. Gente, eu tive uma amiga, recentemente eu conversei com essa amiga e
Tem um tempinho que eu conversei com essa amiga e a mãe dela, ela já é adulta, né, casada, tem filhos e tal, e a mãe dela foi morar com ela. Eu não sei direito por que que a mãe foi morar com ela, mas o fato foi, a mãe foi morar com ela e a mãe morou lá há algum tempo, assim, 2 anos, algum tempo. E foi um inferno. Essa minha amiga começou a tomar remédio controlado mesmo, porque da dificuldade que ela tinha de colocar limites, virou um inferno, assim, com as crianças, com o marido, com todo mundo. Por isso que é tão importante, né, aquele ditado, quem casa, quer casa. Mas é muito sobre isso, sobre a gente, só que é muito difícil, entende? Porque se você vive a vida inteira com a pessoa, você foi sempre daquele jeito, você não conhece outro jeito. Só que foi sempre do jeito errado. Então você precisa aprender mesmo a colocar limites. Mesmo se for a sua mãe, mesmo se for o seu pai. E, gente, lembrando sempre que os filhos da gente, eles não fazem o que a gente manda, eles fazem o que a gente faz. Então, eles estão ali sempre copiando o que a gente está fazendo. Então, é sempre muito importante a gente ter essa clareza, porque se eu não tiver essa clareza muito claro na minha cabeça, eu não consigo colocar para o outro. Eu vou aceitando ali qualquer coisa, as pancadas, um empurrãozinho, até que muitas vezes passa para violência mesmo. Né? Vocês imaginem essa minha amiga, assim, todo dia que ela ficou tomando remédio controlado por tudo isso, porque não sabia, não conseguia, né, dizer não à própria mãe. A gente precisa também, gente, para ter sucesso, buscar mesmo, intencionalmente, uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Mentor, algum amigo que saiba mais que você, que esteja disposto a te ajudar, que compartilha, né, dos seus valores, dos seus objetivos. A gente precisa, gente, é muito importante, não é à toa que hoje a mentoria é muito forte, né? Tá cada dia ficando mais forte. Porque o mentor é aquele que já passou por aquilo dali. Ele já atravessou aquele caminho. Então ele sabe as dificuldades, ele sabe as barreiras, os obstáculos. E o mentor, ele tem esse papel mesmo de pegar o outro, ó, e puxar mesmo, de colocar, encurtar o caminho. A verdade é essa, né? Você paga a mentoria para encurtar o caminho, entende? É para isso que serve a mentoria. E olha só, mais uma vez eu vou falar do autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, ele nos fortalece. Quando eu me conheço, eu sei do meu valor, eu sei do que eu gosto, eu sei o que eu quero fazer no mundo, a história que eu tenho, porque a gente também precisa valorizar a nossa história, entende? E não importa que história seja essa. Porque tem gente, ah, não, mas é porque a minha vida foi muito difícil. Gente, a vida de todo mundo foi muito. Sabe uma coisa que eu não tô mais aguentando, né? Essa história, não, mas é porque você não sabe, a minha vida é muito difícil, a minha vida foi muito difícil. Vem cá. Quando a pessoa chega assim, eu, vem cá, deixa eu te contar. A vida de todo mundo é muito difícil. Todo mundo tem sabe? Em maior ou menor escala, a pessoa tem as dificuldades. Ela tá ali nas lutas dela diária. Ah, não, mas é porque ela tem 4 empregados. Tá, ela tem 4 empregados, gente, mas olha só, gerenciar 4 empregados dentro de casa não é coisa fácil, não. Quem pensa que isso é fácil, não é não. Isso é um desassossego danado. Sabe, tem que gerenciar mesmo como empresa, mas não é coisa fácil, não. Tá? Então, para com essa história de falar que a minha vida é muito difícil. Não, é porque eu sofri muito, é porque eu, gente, todo mundo passou por dificuldades. Todo mundo teve que superar dificuldades para chegar a algum lugar. Só que quanto antes você superar essas dificuldades, mais rápido você vai atingir seus objetivos. Mais rápido você vai conseguir o que você quer. Mais rápido você vai ter uma vida de sucesso. E é só vocês pararem e repararem. Essas pessoas que vivem reclamando, elas estão bem na vida? Não, né, gente? Eu não conheço uma. E sabe por quê? Porque a pessoa que vive reclamando, que vive, né, no negativo da vida, ela não tem poder, né? Que ela deu poder aos outros. Ah, não é culpa do governo, é culpa do meu marido, é culpa. Ela entregou tudo. E aí ela não tem poder nenhum, então ela não consegue mudar nada, não consegue fazer nada. E o autoconhecimento, ele nos dá isso.
Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que eu mereço, mais eu sei dos meus valores e mais eu me coloco no mundo. E esse me colocar no mundo é me colocar no mundo, mas colocando os meus limites. Né? Olha, você precisa, eu vou até aqui, mas aqui não, aqui você está me desrespeitando e eu não aceito. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa elas fazerem. Não se enganem. Vou repetir, tá? As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa ele ou ela fazer com a gente. Se você não aceitar, a pessoa não faz. E hoje não tem mais essa história, porque antigamente tinha muito das mulheres, né? Ah, eu vou perder meu filho. Se eu deixar o marido, né? Eu não deixava, ficava aguentando pancada a vida inteira. Ah, eu vou perder meu filho. Ah, eu vou morar embaixo da ponte. Ah, eu não vou ter como. Hoje não tem isso, gente. Hoje não tem essa desculpa. Mas você vê que ainda assim, apesar de todas as facilidades que hoje nós temos, todas as possibilidades que hoje nós temos, ainda assim a gente escuta muito, a gente vê muito esse tipo de coisa, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte: queiram se conhecer mais, queiram ler mais sobre autoconhecimento, sobre identificar esses problemas, essas crenças limitantes que você vem carregando desde a infância. Eu quero que você pratique a autoafirmação, que você diga todos os dias o quão bonita você é, o quão inteligente você é, o quão incrível você é, o quão incrível serão as coisas que você ainda vai fazer. Como todas as pessoas que estão ao teu redor, pode falar isso mesmo, tá? A gente pode anotar no caderninho e falar isso mesmo. Todas as pessoas que estão ao meu redor estão sempre querendo me ajudar e eu ajudá-las. Eu vou fazer muita diferença na vida das pessoas, já faço muita diferença na vida das pessoas. Porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito estudiosa, todos os dias, e quanto mais negativa, né? Quem tem mais sinais, sintomas negativos, mais a pessoa tem que repetir isso, criar mesmo um mantra, e todos os dias repetir isso. Celebrar pequenas vitórias. Cada pequena vitória que você celebra, a gente aumenta a sua confiança. Uma bobagemzinha, sabe? Por isso que as pessoas falam, né? Comece arrumando sua cama. É porque aquele arrumar a cama já é uma pequena vitória. Tomar o café da manhã certo já é uma pequena vitória. Se arrumar minimamente para o dia já é uma pequena vitória, dependendo do dia que você esteja. Ah, eu tô naquele dia que eu queria ficar de pijama o dia inteiro, deitado o dia inteiro. Quem nunca? Quem nunca? Então, celebrem as pequenas vitórias. É muito importante que a gente celebre as pequenas vitórias, porque essas pequenas vitórias, elas vão construindo, aumentando a sua autoconfiança. Isso, gente, isso vale para você com você mesmo, né? Mas isso vale para os relacionamentos, né? Você e seu companheiro, vocês planejarem alguma coisa, por menor que seja, conseguiram, nossa, nós conseguimos. Gente, isso fortalece muito o relacionamento. Muito, muito mesmo, tá? Com as crianças. A gente precisa ensinar as crianças a fazer isso, a construírem essa autoconfiança, para que fique inabalável. Para que se um coleguinha vier dizer que ela não é tão inteligente, ou que ela não sabe, tem muita dificuldade em alguma coisa, que ela já tem essa autoconfiança nela, sementinha plantada nela. Gente, outra coisa muito importante, a gente entender, saber gerenciar o tempo da gente. Eu já falei algumas vezes sobre isso. A gente precisa tirar as distrações. Se é uma pessoa que veio chegou ali só para te distrair, fala, fulana, eu entendo que você está frustrada, chateada, querendo se reclamar, mas eu tenho uma meta a ser alcançada hoje. Eu tenho uma meta a ser alcançada na próxima hora. Então, com licença, né? Vá procurar sua próxima vítima. Vá procurar o que fazer. Porque a maioria dessas pessoas, elas não querem ajuda, elas só querem reclamar mesmo. Você chega para falar, é perca de tempo, né? Outro dia meu personal estava falando, não sei quem, que ele estava lá tentando ajudar, eu falei, você estava gastando sua saliva. Porque a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Se a pessoa não quer ser ajudada, não vai dar certo. Gente, a comunicação é muito importante. Vocês viram que eu já falei aqui sobre comunicação, sobre colocar limites, sobre saber se colocar. E, de novo, gente, quando eu falei sobre isso, saber se colocar para todo mundo, né? Para sua mãe, para o seu pai. Não é desrespeitar, tá? Cuidado, não é desrespeitar, mas é saber falar, saber se colocar. Para o seu chefe, para todo mundo, todo mundo.
tá? Então, a comunicação assertiva é muito importante. Para que você coloque limite nessas pessoas que vêm aqui, ó, vem só puxar teu tapete, lá vem ela só de novo puxar no tapete. Então, você já corta de forma clara e respeitosa, mas você corta. Olha, eu não admito mais que você fale comigo dessa maneira. Eu não admito mais que você diga isso ou aquilo de mim ou do meu filho, enfim. Não admito mais. E não admita, tá? Se é errado, é errado. Não tem conversa. Pode ser quem for. Se a pessoa está errada, está errada. Gente, assim, a gente está sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre se conhecendo mais, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem essa mentalidade de crescimento, mais sucesso a gente vai ter, mais satisfação a gente tem. Sabia disso? Tem a teoria do crescimento, né? Que foi um estudo de Dweck, de 2006, que ele mostrou exatamente isso, que essa mentalidade de crescimento faz sentido, faz, gente. Porque nessas pequenas vitórias você vai caminhando ali rumo aos seus objetivos. Então, se você está atingindo as pequenas vitórias, a chance de você chegar na vitória grande é muito maior. Então, aquilo vai te dando mais satisfação, aquilo vai te dando mais ânimo, mais força para você caminhar para onde você quer. E, gente, a gratidão, ela melhora o nosso bem-estar, aumenta a resiliência. Tem estudos comprovando, tá, gente? Que a gratidão ela é associada a níveis mais altos de felicidade. Claro, né? E menor estresse. Se eu souber agradecer por qualquer coisa, pelo que está me acontecendo hoje, às vezes nem é tanto coisas, não são coisas tão boas, mas saber agradecer, saber aprender com aquilo dali é muito importante, porque dá essa, sabe, aumenta a sua felicidade. Então, se eu agradecendo, está aumentando a minha felicidade, então vocês concordam no que eu estou reclamando e estou achando ruim, eu estou ficando mais infeliz? E é bom ficar perto de gente infeliz? Ou você quer estar perto de gente feliz? Então é isso, minha gente. Vou fechar aqui com a gratidão. Obrigada a você por ter ficado comigo até aqui, por estar querendo aprender mais, por estar querendo ser uma pessoa melhor. Parabéns. E agradeça por você ter estado aqui comigo, por ter aprendido isso tudo e aplique, gente. Prática, prática, prática. Lembre que a ação vale mais do que 1000 palavras. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, já, ó, clica aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha. Compartilha esse vídeo com as amigas negativas aí, tá? Manda aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de mães, um monte de mãe reclamando que a vida é muito ruim, tá? Mas não é não, gente. É tudo é um olhar. Beijo para vocês e até a próxima.